Você não precisa mais sair da sua casa para fazer aquele pão fresquinho, quentinho aí na sua casa. Vamos utilizar 500 gramas de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento biológico seco para pães, uma colher de sopa de açúcar, uma boa pitada de sal, uma colher de sopa de manteiga, 300 ml de água. Vamos misturar tudo muito bem até virar uma massa homogênea. Essa massa você consegue congelar e sempre manter aí os seus pães em dia. Vamos sovar essa massa até ela agregar bem. Passe para o bowl e vamos deixar descansar por 15 minutinhos. Logo após esses 15 minutos, passe para uma bancada enfarinhada e dá aquela sovada a mais, em torno de 5 minutinhos. E depois vamos deixar ela crescer novamente, mas agora é até dobrar de tamanho, que dá em torno de 30 minutos. E se aí estiver muito quente, em 25 minutos ela já cresceu. Por aqui o sol tá de rachar, então assim, ó, 30 minutinhos ela já tá perfeita. Passei para a bancada com a farinha de trigo novamente e agora a gente vai fazer esse formato como se fosse um pão grandão. Mas agora vocês vão entender que a gente vai dividir por porções. Aqui vou dividir ao meio e depois vou fazer uma espessura de 2 dedos. Assim fica bem igualzinho os pães. Mas se você quiser utilizar a balança nesse processo, pode utilizar, assim vai ficar bem certinho. E agora é só bolear uma por uma. E vai me contando aí de qual cidade você está assistindo essa receita, assim consigo te mandar aquele abraço. Depois é só pegar uma dessas porções, abrir com o auxílio de um rolo e ir enrolando do formato de um pão mesmo, gente, aqui não tem segredo. No finalzinho dá aquela apertadinha para evitar que a massa abra no meio do processo. Depois é só passar por uma forma reta, para esses pães crescerem para os lados à vontade e deixar crescer por mais 30 minutinhos ou 20, dependendo da temperatura do ambiente. Dobrou de tamanho, você vem com uma lâmina ou uma faca, mas tem que ser bem afiada. E a gente vai fazer aquele corte padrão de todo o pão. E é um corte não muito profundo, tá, gente? É um corte bem superficial mesmo. Coloquei um pouco de água por cima, essa água vai ajudar com que crie essa crosta no pão. Então dá aquela borrifada, aquela esguinchada de água em cima do pão antes de levar para o forno. Assim o pão vai ficar úmido por dentro e aquela crostinha por fora, que é uma característica maravilhosa do pão. Levei para o forno pré-aquecido a 180 graus, em torno de 40 a 45 minutinhos, ou até você ver que ele já está bem moreninho por cima. Tem gente que gosta do pão bem moreninho, tem gente que gosta de um pão mais branquinho. Fique ao seu critério, gente, e já saiu do forno, dá só uma olhada. Quentinho assim, você passa a manteiga, já derrete.